Olá, alunos! Professora Paula, aqui de volta para mais uma aula de ciências. Venham comigo nessa. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre energia renovável e não renovável. E aí, já ouviram falar sobre esse assunto? Bem, vamos começar falando sobre as energias não renováveis. O próprio nome fala. Energias não renováveis são fontes de energia que irão se esgotar ao longo do tempo. Isso mesmo, à medida que o ser humano for utilizando, elas irão se esgotar. E aí, quais são as características desse tipo de energia? Elas levaram milhões de anos para serem formadas e nós temos uma característica muito importante. Sabe qual é? Elas liberam gases poluentes na atmosfera. Sim, as energias não renováveis são representadas pelos famosos combustíveis fósseis. E aí, o que vai acontecer neste caso é que essas fontes energéticas vão liberar os gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. O efeito estufa, nós sabemos, e aqui eu trouxe uma imagem para poder representar para vocês, ele é um fenômeno natural. Inclusive, o planeta necessita dele para poder ter uma temperatura ideal para que nós e todos os seres vivos possamos sobreviver. Porém, este efeito estufa, ele vem sofrendo há muitos anos uma intensificação. O que seria isso? Está sendo liberado uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico, quanto mais gás carbônico eu tenho no ar, mais calor é retido no planeta e isso vai promover, consequentemente, o aquecimento global. Eu trouxe uma imagem aqui representando para vocês o fenômeno de intensificação do efeito estufa e a relação dele com os combustíveis fósseis, que são fontes de energia não renovável e que liberam poluentes no ar. Ficou claro isso para vocês? Bem, vamos falar um pouquinho de cada um deles. E eu vou começar falando do famoso petróleo. Pessoal, nós sabemos que os derivados de petróleo, como gasolina, por exemplo, óleo diesel, é muito utilizado hoje. E é por isso que temos grande carga de poluição no ar. O petróleo, vou falar um pouquinho para vocês sobre a formação dele. Olha, observem bem essa imagem. Ele vai se formar no fundo dos oceanos. Como isso vai acontecer, Paula? Vejam só. Primeira imagem lá. Nós temos animais marinhos, como algas, também temos plantas, né? E eles vão morrer, né? Eles vão morrer ao longo dos anos, eles vão morrer e vão sofrer o processo de decomposição, certo? E aí, o que vai acontecer? Eles vão se acumular no fundo dos oceanos. Vai acontecer um soterramento. Olha esse segundo quadrinho para vocês verem. Camadas de areia e lama vão começar a soterrar os restos, né, desses animais marinhos, dessas plantas marinhas. E, através do aumento da pressão e do aumento da temperatura, vão acontecer reações em que esses materiais vão ser decompostos e vai ser produzido o quê? Óleo e gás, né? E é dessa forma, com essa produção de óleo, que nós temos a produção de petróleo. Vocês estão vendo que nessa terceira imagem eu já estou mostrando uma perfuração dessa rocha sedimentar que se formou para buscar lá no fundo do oceano o petróleo, tá certo? E aí esse petróleo vai ser usado, né, justamente os derivados dele vão ser usados, né, gasolina, óleo diesel, como eu já falei, e vão acabar liberando grandes quantidades de poluentes na atmosfera. Seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o carvão mineral. O carvão mineral também é um combustível fóssil e ele se forma de forma semelhante ao petróleo. Só que no caso do carvão mineral, nós vamos ter uma formação terrestre. Vocês viram que no petróleo nós tivemos uma formação aquática,
né, no fundo dos oceanos. Aqui nós já vamos ter uma formação terrestre. E aí, neste caso, nós vamos ter a queda de troncos de grandes árvores na Terra. Esses troncos, esses troncos grandes, essas folhas grandes, vão sofrer o processo de decomposição. Importante que isso vai ocorrer em regiões pantanosas. Para que essa decomposição ocorra, que todo esse processo de formação do carvão mineral ocorra, nós precisamos de água também, de uma lâmina de água, de uma região pantanosa. E aí, nós vamos ter o processo de soterramento, né, semelhante ao que aconteceu lá na formação do petróleo. Então, olha para vocês verem, essa imagem está perfeita, né? Dá para a gente entender perfeitamente como acontece a formação do carvão mineral. Então, nós temos uma região pantanosa, né? Queda de grandes árvores, troncos, folhas. Começa a acontecer ali o processo de soterramento, decomposição da matéria orgânica e soterramento. E aí nós temos as fases de produção desse carvão mineral. Vocês estão vendo lá, a primeira fase é a fase de turfa. Nós vamos ter ainda os restos bem presentes, né? Na fase de lignito, vocês já estão vendo que aconteceu uma maior decomposição, um maior soterramento, uma maior pressão. Olha para vocês verem essa seta amarela, né? Ela indica o quê? Que com o aumento do tempo, da pressão e da temperatura, nós temos uma formação perfeita do carvão mineral, melhor, um amadurecimento desse carvão mineral, né? E o que acontece? Por que ele colocou essa seta cinza aqui, teor de carbono? Gente, vamos prestar atenção. Os seres vivos, nós seres vivos, temos carbono em nossa constituição. Quando nós sofremos decomposição, nós estamos liberando esse carbono. Então, o que acontece? Quando vai passando o tempo, aumentando a pressão e a temperatura, que esses restos, esses troncos são decompostos, nós temos, consequentemente, um aumento no teor de carbono. Então, nós temos o lignito, maior grau de soterramento, maior concentração de carbono, hulha, maior grau de soterramento, maior concentração de carbono, e antracito, que aí, isso vai nos dizer o quê? Que o antracito, por exemplo, ele vai conseguir liberar uma maior quantidade de energia. Por quê? Porque ele é o carvão mineral mais maduro, certo? Então, por isso que ele é mais visado, ele é mais buscado, porque ele tem uma concentração maior de energia, ele tem um maior teor de carbono. E a gente percebe o quê? Que a quantidade de água também diminui, né? O que vai favorecendo também a consolidação desse carvão mineral. Tá certo? Interessante, não é? E o gás natural? O gás natural, ele é muito semelhante, a formação dele é praticamente assim, muito semelhante à formação do petróleo. Inclusive, ele pode, muitas vezes, estar associado ao petróleo, quando ocorrem as buscas lá no fundo dos oceanos. E também ele vai advir do processo de decomposição. Olha que interessante essa imagem. Nós temos aí a busca pelo gás natural no fundo dos oceanos, e lembrando que, quando eu falo em gás natural, não quer dizer, porque muitos alunos confundem e acham que é uma fonte de energia renovável, que não libera poluente. Ele libera poluente, só que ele libera em menor quantidade do que os outros combustíveis fósseis, entenderam? Então, ele é um tipo de combustível fóssil, ele libera uma menor quantidade de poluente, mas ele não é uma fonte de energia renovável. Ele também é produzido pela decomposição que acontece lá no fundo dos oceanos. Tá certo, pessoal? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês para a próxima.